Aleluia! Louvado e agradecido é o nome do Deus vivo, todo-poderoso, aquele que vive e que reina para todos sempre. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vinda ao canal profético, o canal embaixador de Cristo, é o canal do Mário Bernardino. Esse é o canal diferenciado que foi montado pelo próprio Deus para anunciar as boas novas, para anunciar o Evangelho do Deus vivo todo-poderoso e para abençoar o povo dele. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu tenho um recado extraordinário que Deus mandou eu te entregar. É um recado que você não tem ideia como esse recado, ele é extraordinário para o povo do Deus vivo todo-poderoso, para abrir os olhos do povo de Deus, para abrir os olhos do povo de Deus. É um recado pequeno, mas é uma coisa muito séria. Eu não quero te amedrontar, eu não quero que você fique com perturbação, eu não quero que você fique assustado, mas o que eu vou falar é o próprio Deus que está mandando eu se entregar, porque Deus, ele está muito preocupado, com o povo dele. Ele está preocupado com o povo dele. Por quê? Porque ele sabe, ele já tem planos para mandar Jesus vir buscar a igreja. Ele já tem planos para mandar Jesus vir buscar a igreja e logo, logo vai acontecer coisas catastróficas que vai mexer com a estrutura do mundo inteiro. Acredita se quiser. Deus, ele deu o Filho dele unigênito para que todo aquele que nele crê venha a ter a vida eterna. É uma promessa que Deus fez para a humanidade e ele deu o Filho dele unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas venha a ter a vida eterna. O dom gratuito do Deus vivo todo-poderoso é a salvação. Eu vou tocar nesse assunto porque Deus está pedindo para mim falar que ele está muito preocupado com a civilização, com o povo dele, Nós estamos vivendo o princípio das dores. Nós estamos vivendo os princípios das dores. E o próprio Deus, que ele já tem planos para Jesus vir buscar a igreja. E ele não quer que o povo dele perca a sua salvação. Porque tem milhares e milhares de pessoas que seguem a Deus, que segue Jesus, mas não tem ainda um compromisso firme com o Deus vivo todo-poderoso, não tem ainda. As pessoas às vezes estão em cima do muro, não sabe se serve, conhece a Deus, claro, mas não tomaram uma posição ainda. Se acontecer o arrebatamento, se acontecer dentro de segundo, você não vai ter tempo nem de pedir perdão por o que você fez, que deixou de fazer. E o que é que vai acontecer? Você vai ficar aqui para a grande tribulação. Isso aí é uma coisa séria que as pessoas estão pensando que isso aí é brincadeira, porque eu conheço várias e várias pessoas, liderança, que até falam que a maioria das pessoas que seguem a eles, ainda não se posicionaram, estão em cima do muro, não aceitaram Jesus, são de outras religiões, claro, que nós não temos nada a ver com religiões de ninguém, cada um segue o que quer, mas o caminho
O caminho para você ter a tua salvação, o caminho para tu ter a vida eterna é Jesus. Às vezes as pessoas falam, não, mas lá na minha religião eu sirvo a Jesus. Mas Deus fala que aquele que crê e for batizado será salvo. E quem não crê já está debaixo de uma condenação. O Evangelho tem que ser bem claro e tem que abrir os olhos da humanidade. Por quê? Porque as pessoas às vezes me inventam uma história, uma fábula, que todos os caminhos vão a Deus. E não é. Tomé, outro dia, passeando com Jesus, e perguntou para Jesus: Mestre, qual o caminho que nós devemos seguir? Jesus falou para ele: Olha, Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, absolutamente ninguém, vai ao Pai a não ser por mim. Meu amigo, minha amiga, quando Jesus falou isso aí, é muito bem claro que não existe outros caminhos que vai a Deus a não ser Jesus. Não tem outro caminho. Não adianta você querer pular o muro, não adianta você querer arrodear, atravessar a fronteira, não adianta você escutar essas fábulas aí do mundo, que todos os caminhos vai a Deus, que não vai. O caminho que vai a Deus é Jesus. É o único caminho, por isso que ele fala, eu sou o caminho. Não tem lugar para onde você ir. Não tem outro lugar para você chegar ao Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, absoluta ninguém, vai ao Pai a não ser por mim. As pessoas às vezes não gostam de um recado desse que Deus manda entregar. Às vezes as pessoas nem visualizam. Por quê? Porque o próprio inimigo, ele tapa, ele cega o entendimento, porque na Bíblia diz que o inimigo, ele cega o entendimento do incrédulo, para não deixar que ele conheça a verdade. E às vezes tem gente que conhece a verdade, tem milhares de pessoas que estão em liderança, conhecendo a verdade, sabendo que o caminho é Jesus, pregando a palavra do Deus vivo todo-poderoso e não abre os olhos das ovelhas. Por que não abre os olhos das ovelhas? Não abre os olhos das pessoas que estão querendo chegar para o Evangelho, para mostrar o caminho, qual é o caminho, com medo de perder os benefícios financeiros, com medo de perder o nome, com medo de perder as ovelhas, com medo que perda a população, com medo de perder o público. E as pessoas estão ali pensando que estão servindo ao Deus vivo todo-poderoso, se acontecer algum sinal catastrófico, porque o Deus vivo todo-poderoso, ele já está dando sinais por tudo que é lugar, o que vai vir por aí. São coisas terríveis que vai acontecer, não vai demorar muito, não. E as pessoas não passam nada para o povo que está vindo para o Evangelho, não abrem o entendimento das ovelhas, não falam nada, com medo de perder o benefício financeiro, com medo de perder público. As pessoas não alertam as pessoas, eu falo porque eu vejo e eu nunca vi ninguém falar da salvação para ninguém. O nosso Deus, ele está já preparando Jesus para vir buscar a igreja. E vai acontecer coisas terríveis, você vai ver que não vai demorar muito, você vai ver logo os noticiários aí anunciando o que aconteceu, o que deixou de acontecer, porque o mundo vai ser chacoalhado pelo próprio Deus vivo, todo-poderoso. Agora você vai acreditar se você quiser. Vai acontecer um chacoalho aí, que Deus vai dar uma balançada para colocar as pessoas no caminho
dele, ou as pessoas agora ou se consertam, ou as pessoas agora param de querer atrapalhar as vidas das pessoas, ou para com essa perversidade, com essa maldade, ou então vai embora sem a salvação. Porque o nosso Deus, ele já sabe que a humanidade, praticamente a humanidade não tem mais jeito, porque foi assim em Sodoma e Gomorra. A prostituição, a lascívia, a mentira, o engano, às vezes até o próprio povo de Deus está nessa situação, principalmente as lideranças, e as pessoas não querem se consertar, as pessoas não querem parar, e Deus levantou essas pessoas para ser a diferença. As pessoas estão sendo pior do que as pessoas que estão vindo para o Evangelho. Dá medo até você seguir, você não sabe quem é que você está seguindo, você entrar nesses tempos, você não sabe onde você está indo, porque às vezes não é as ovelhas que estão ali, é a própria liderança que está em falha com o Deus vivo todo-poderoso, e ali você não vai se alimentar de nada, a não ser de mentira, a não ser de engano, a não ser de propósito, de voto, a não ser de vale de sal, de vale de açúcar, um monte de gente que Deus levantou, que Deus colocou em linha de frente, se beneficiaram, estão milionários e estão brincando com a palavra do Deus vivo todo-poderoso, pensando que Deus não está vendo, e Deus ele já está por aqui que esse tipo de gente que ele levantou, porque está pior do que os incrédulos. São coisas que Deus está preparando, que você vai ver que coisas horríveis que vai acontecer, porque Ele já está dando os sinais. Ele já está dando os sinais do que vai acontecer, e as pessoas não estão querendo o conserto, principalmente a igreja do Deus vivo, que está literalmente sangrando. Nós temos que se consertar urgentemente, pedir perdão ao Deus vivo todo-poderoso, mas pedir perdão e não parar, porque as pessoas pedem perdão, depois pisa na bola de novo, pedem perdão, e Deus ele não aceita esse tipo de molecagem, porque o nosso Deus ele não é moleque. O dom gratuito do Deus vivo todo-poderoso é a vida eterna, e ele não quer que nenhuma alma se perca. Esse recado que eu estou te falando foi um recado que o próprio Deus me deu um toque para me entregar para o povo dele, para as pessoas se arrependerem, se posicionar e voltar urgentemente para os caminhos do Todo-Poderoso. E quem está no caminho, se consertar urgentemente e esperar o arrebatamento acontecer, porque vai acontecer, mas antes desse arrebatamento acontecer, vai acontecer problemas catastróficos que Deus vai fazer acontecer. O nosso Deus, ele vai dar uma chacoalhada no planeta, que as pessoas agora ou se consertam ou vai embora sem a salvação. Porque se você, aquele que crê e for batizado, será salvo. O que não crê já está debaixo da condenação. Se você estiver debaixo da desobediência, meu amigo, não vai dar tempo nem você pedir perdão, porque o arrebatamento é num abrir e piscar de olhos. Quando você aceita Jesus, o seu nome vai ser escrito no livro da vida, e você vai ter um tratamento direto com o Deus vivo todo-poderoso. Ele vai começar a te lapidar, ele vai tratar, ele vai falar onde você vai ter que se batizar, e você vai morar no reino do Deus vivo, porque Deus fala que primeiro lugar é o meu reino, e todas essas coisas serão acrescentadas. Esses problemas, essas aflições, essas dores, esse pedido que você fez aí, eu deixo de fazer, os teus sonhos, ele fala, primeiro é o meu reino, e todas essas coisas serão acrescentadas. A salvação, ela é
individual. Ela é individual. Não adianta que o esposo, o teu filho, o teu marido, tua mulher, cada um tem que ter um tratamento direto com o Deus vivo Todo-Poderoso para herdar a salvação. Porque Deus fala que desde a época de João Batista que se fazia força para entrar no reino do céu. Não é fácil, não é brincadeira, o caminho é estreito, você vai ter que encarar esse caminho. Esse caminho, ele é estreito porque Deus fala que desde a época de João Batista se fazia força para entrar no reino do Deus vivo Todo-Poderoso, e o caminho, ele é estreito, não é fácil de você herdar o reino de Deus, não. Não fique pensando que as pessoas falam por aí, eu aceitei Jesus, me batizei, agora eu vou herdar o reino de Deus. Você só herda o reino de Deus se você for santificado 24 horas, se você for totalmente lapidado, mudar, ser uma nova criatura, porque não adianta, porque se você não é uma nova criatura, está servindo a Deus e está cheio de pensamentos impuros, você está servindo a Deus e está cheio de malícia, cheio de ódio no coração, com arrogância, com prepotência, porque eu conheço pessoas que se dizem bispo, pastor, profeta, essa raça aí que dá nome, dá título para eles mesmos, tudo cheio de arrogância, de prepotência, e quer morar no reino do Deus vivo, não vai subir, porque Deus não aceita vaso sujo lá em cima, não. Deus não aceita esse tipo de gente que ele colocou na liderança para dar exemplo para as ovelhas dele, para dar exemplo e está se vendo de mau exemplo. Arrogante, prepotente, cheio de mentira, cheio de engano e querendo morar no reino de Deus. Não vai. O reino é um reino sagrado, não é qualquer reino, é o reino do Deus vivo, todo-poderoso. E lá só vai entrar pessoas lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro, quem tiver em totalmente santidade com o Deus vivo todo-poderoso. Lá não vai entrar mentiroso, não vai entrar prepotente, não vai entrar arrogante, não vai entrar engano, não vai entrar essas pessoas que estão nessa situação. São 3 estágios, são 4 estágios que nós temos que urgentemente se consertar e seguir para conseguir entrar no reino do Deus vivo, para morar no reino sagrado. É a obediência, é a renúncia, você renunciar dessas práticas do mundo, é a santificação, porque Deus fala que sem santificação ninguém vê a Ele, não adianta a pessoa estar milionário com templo cheio de gente, todo mundo levando dinheiro para essa pessoa, com templo cheio de gente, e falar que vai herdar o reino de Deus. Ele não vai errar, nem ele nem ela, não vai herdar o reino de Deus nunca. Sem santificação, ninguém vê a ele, porque as pessoas não têm nada, estão tudo pianinho, que nem um cachorrinho de cabeça baixa. Deus levanta, bota a pessoa lá em cima, manda as ovelhas, as pessoas ficam tudo milionário, depois começar tudo arrogante, tudo prepotente, tudo cheio de mentira, cheio de engano, enganando o próprio povo de Deus. Ali na frente é uma pessoa, por trás é outra, são dupla personalidade. Está na tua frente, você pensa que é um santo, que é uma santa, quando acaba aquilo ali, só Jesus Cristo que sabe, só Jesus para ter misericórdia dessa pessoa. Está assim, de gente assim. E Deus está vendo como a igreja dele está corrompida. E Deus vai dar uma chacoalhada para essas pessoas se posicionar, ou se posiciona agora, ou então vai embora sem a salvação. É a obediência, a renúncia, a santificação e a conversão. Se você não for realmente uma pessoa que é convertido, porque por tudo que é lugar, principalmente nessa liderança, as pessoas estão pensando que são convertidos e são convencidos, principalmente as lideranças. São convencidos, eu não falo nem das ovelhas, porque as ovelhas estão vindo para o Evangelho, estão conhecendo a palavra de Deus. O ruim que se deu com um tipo de gente desse aí no púlpito, arrogante, prepotente, mentirosa, enganando o próprio povo de Deus.
e arrependimento. Se você não se arrepender dos seus maus pecados, se você não se arrepender da falcatrua, se você não se arrepender da tua mentira, do teu engano, da tua prepotência, da tua arrogância, se você não se arrepender desse tipo de situação, eu falo para você, porque no meu canal, às vezes eu posto aqui, é o próprio povo de Deus que começa a mandar uns e-mail que nenhuma pessoa do mundo tem aquele vocabulário, tem aquele linguajar. E são as pessoas que se dizem que são de Deus, missionário, missionária de quê, missionária daquilo ali, tudo mentiroso, falando que está pregando a palavra de Deus com o intuito de se beneficiar do evangelho, se beneficiar de público, se beneficiar de visualizações. A maioria dessas pessoas aí é tudo mentiroso e mentirosa e estão falando que estão pregando a palavra de Deus e estão trabalhando para Satanás. Enganando a milhões de pessoas, porque a internet ela é um canal de comunicação que vai aos 4 cantos da terra e essas pessoas estão enganando milhões, essas pessoas que se diz missionário, missionária, pastor, um monte de gente aí que se diz que prega a palavra de Deus e é tudo mentiroso e mentirosa, estão fazendo a obra de Satanás e enganando ao próprio povo de Deus, enganando a milhões. Só que as pessoas, as ovelhas não têm entendimento porque estão vindo para o Evangelho e estão aplaudindo de pé. O nosso Deus, ele está vendo essa imundície que está, ele vai dar uma chacoalhada que essas pessoas vão ter que se posicionar ou então vai embora para o inferno sem a salvação. Acredite, se quiser, esse recado é pesado, foi Deus que mandou entregar justamente para a igreja dele e justamente para as lideranças que estão nessa situação, porque está cheio, tudo camuflado, só esperando bens financeiros para se beneficiar do evangelho. Está cheio aí, está sim. Só que diante dos olhos do Deus vivo Todo-Poderoso, nada escapa, porque Deus sabe aonde você vai, Deus sabe aonde você entra, quando você termina esse culto, quando você termina essa live, Ele sabe aonde você entra, Ele sabe onde você sai, Ele sabe as tuas amizades, as rodas de carnecedores, Ele sabe o teu passeio no Egito 24 horas, saindo com um, saindo com outro, em formicação, e não quer se consertar diante do Deus vivo Todo-Poderoso e pregando a palavra que é viva, eficaz, é poderosa na terra, pregando a palavra santa debaixo dessa imundície do inferno. São coisas que nosso Deus vai pôr a mão literalmente e vai cancelar. Ele vai cancelar, ele vai deletar a igreja dele que está totalmente corrompida por Satanás. O Satanás, ele já entrou abaixado em todos esses ministérios, já entrou abaixado com prostituição, ele já entrou abaixado com mentira, com espírito de nova era, com espírito de engano, com espírito de adivinhação, com arrogância, com prepotência, porque eu vejo aí na internet umas pessoas que se dizem que são missionárias, uma empurrando a outra para ver quem tem mais visualização, uma trepando em cima da cabeça da outra para ver quem toma o espaço uma da outra, tomando legenda de uma da outra e falando que está pregando a palavra de Deus, trabalhando para Satanás. As pessoas não prestam atenção porque as ovelhas estão vindo, não têm conhecimento de nada, até aplaudem, mas estão aplaudindo o próprio Satanás pregando porque não tem nada de Deus nessa situação. O recado que o Deus vivo Todo-Poderoso mandou eu entregar para o povo dele. Desde a época de João Batista, que se faz força para entrar no reino sagrado. Não vai ser fácil, porque tem muita gente corrompida que o Satanás já arrastou e estão enganando os eleitos do Deus vivo Todo-Poderoso. O recado eu entreguei.
Só Jesus para ter a misericórdia desse povo, porque vai acontecer um evento catastrófico aí, que vocês vão ver o próprio Deus irado. Principalmente com o povo dele, que era para ser exemplo, e não está sendo exemplo, está sendo exemplo para Satanás. Se deixaram se levar pela mentira, pela arrogância, pela prepotência, o Satanás abraçou, foi tudo, e está difícil das pessoas se consertar. Pela prostituição, pela lascívia, pela mentira, pelo engano, tudo camuflado por debaixo dos panos, pensando que o Deus vivo todo-poderoso, as pessoas estão sendo enganadas, milhões e milhões de pessoas. Jesus falou que quando nós estivéssemos perto da vida dele, isso aí ia acontecer. E já está acontecendo faz tempo. Nós temos que se preparar urgentemente para a volta de Jesus, porque o arrebatamento vai acontecer de uma hora para outra. Pode ser agora, amanhã, de manhã cedo, amanhã, de manhã, não sei o dia. E nem a hora, porque só quem sabe é o Pai. Mas é questão de segundo que você não vai ter tempo nem de pedir perdão, nem de se mexer. Vai acontecer. Não fica pensando que vai demorar, não, porque tudo que Jesus profetizou já aconteceu e está acontecendo. Vai ser no piscar e abrir de olhos que Jesus vai vir, vai levar a igreja, e quem tiver nesse tipo de situação, se essa igreja do Deus vivo todo-poderoso está nessa situação, pode ter certeza que não vai subir nem 5%. Nem 5%. Aquele que crê e for batizado será salvo, e aquele que não crê é condenado. Eu estava vendo uma matéria aí que uma própria pessoa falou que a maioria das ovelhas que Deus mandou para pastorear, ou ele pastorear, são tudo católicos. Não tem nada a ver com os católicos, mas os católicos, eles estão debaixo de uma hierarquia de uma religião. O Evangelho, ele não é religião, o Evangelho é o próprio poder de Deus em ação. E as pessoas não falam da salvação dessas pessoas, são ovelhas que Deus mandou para a pessoa cuidar, e as pessoas não falam com medo de perder o seu poder financeiro, com medo de perder as ovelhas, o dono, e a salvação dessas pessoas tudo comprometida. Se acontecer um arrebatamento, agora essas pessoas vão ficar e vão sofrer bastante. Só que o sangue dessas ovelhas que Deus mandou para essas pessoas cuidar, que as pessoas não querem falar, com medo de perder a grana, vai ter cobrado da própria liderança que está nesse controle dessa situação aí, e o sangue vai ser cobrado dele, e a pessoa vai pagar um preço terrível, porque o acerto vai ser direto com o Deus vivo todo-poderoso, e não é brincadeira. Eu vou fazer uma oração agora, uma oração do Salmo 23. Espero que você tenha recebido esse recado, porque esse recado aqui não é nada de prosperidade, não é esse recado aqui, ele é para salvação eterna, e a humanidade inteira precisa ouvir isso aqui, para se consertar urgentemente, porque Jesus vai voltar e não vai demorar não, ele está chegando. Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ele me faz repousar em fardo verdejante, leva-me para junto das águas de descanso, por amor, leva para junto das águas de descanso, refrigera a minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome, ainda que eu ando pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consola, prepara uma mesa na presença dos meus adversários, unge minha cabeça com óleo,
e o teu cálice transbordará de bondade e misericórdia. Certamente surgirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Louvado, engrandecido seja o nome do Deus vivo todo-poderoso. Amém. Quem recebeu esse recado, amém, só é botar em prática, porque o nosso Jesus, ele está voltando e vai ser muito rápido, porque tem milhões de pessoas nessa situação, porque as pessoas só se interessam e em 24 horas está mandando oração, oração daqui, oração dali, oração daqui, e a salvação dessas pessoas, a pessoa não toca nem no assunto, não toca nem no assunto, a salvação dessas ovelhas que estão aí recebendo oração, a salvação dessas pessoas, tudo comprometida. E é só oração, ainda falam que são bispo, fala que são apóstolos, fala que são profeta, fala que são isso, e está cuidando das ovelhas, bens financeiros e fama, porque na salvação não estão cuidando de salvação de ninguém, não estão cuidando da salvação de ninguém, e as pessoas não estão preocupadas com a sua salvação. Está pensando que só oração, só isso, só aquilo, as pessoas com a salvação comprometida vai salvar as pessoas. Essas pessoas vão morrer, não vai perder, se perder a salvação, vai ser cobrado de você, e você, minha senhora e meu senhor, que está nesse estilo aí, só mandando oração feito louco, feito louca, de dia e de noite, e não fala da salvação para as pessoas, e a salvação das ovelhas, tudo numa situação de comprometido. Vai pagar um preço terrível que não tem nem ideia. Você não fique pensando que o seu dinheiro, os seus carros, suas famas, vai tirar você da mão do Deus vivo todo-poderoso, porque Deus fala, o rei da coisa é aquele que cair na minha mão. Você está pensando que está fazendo a obra de Deus? Você não está fazendo a obra de Deus. Você está fazendo a sua obra. O recado que Deus está mandando entregar é aonde esse vídeo chegar, vai ser entregue nos 4 cantos da terra e todo mundo vai saber dessa situação que a igreja do Deus vivo está. Amém? Louvado e engrandecido seja o nome do Deus vivo todo-poderoso para todo sempre. Recebe esse recado em nome do Senhor Jesus Cristo, coloque em prática, porque Jesus está voltando.